Meu nome é Manuel de Andrade. Eu nasci em Rio Negrinho, Santa Catarina, em 3 de novembro de 1940. Com 1 ano de idade eu fui morar em Pissarras e depois, com 8 anos, eu fui morar em Itajaí, onde fiquei até os 17 anos. E lá eu terminei o curso ginasial e vim para Curitiba para fazer o clássico, que fiz no Colégio Estadual, e depois entrei na Faculdade de Direito, da Universidade Federal do Paraná. Foi na Universidade de Direito que eu comecei a me politizar. Em 64, o golpe militar nos obrigou a fazer uma opção. E eu terminei meu curso em 65, mas em seguida eu fiz vestibular também para História na Federal e fui estudar História porque eu queria ser professor de filosofia da História, queria interpretar a História. E estava estudando História quando em 68 aconteceu, houve o AI-5 e realmente as coisas mudaram, né, tanto para mim como muita gente que tinha uma posição ideologicamente comprometida. Agora, o que precipitou, né, minha saída do Brasil foi um poema que eu escrevi em outubro de 68, quando fez 1 ano da morte de Che Guevara na Bolívia. Eu escrevi esse poema e mostrei para o Dudu Guignone, que era, na época, o dono da livraria Guignone, ali, quando a Guignone ainda estava na rua 15 de novembro. Ele pegou o poema, leu o poema e me disse essa frase: Maneco, isto é pólvora pura. Que tal se nós mimeografássemos algumas milhares de cópias e distribuíssemos por aí? Eu me senti muito até envaidecido pela proposta dele, né? Eu digo, bom, toca para frente, vamos fazer isso. Eu dei mais alguns retoques no poema e ele mandou mimeografar. Naquele tempo era mimeografar, né? Mimeógrafo a álcool ainda. E foram feitas 4.000 cópias do poema. E ele usou a estrutura do partidão, que ele era do Partido Comunista, e com alguns companheiros lá do partido, ele mandou distribuir o poema em sindicatos, em centros acadêmicos, em universidades, em faculdades, em organizações de classe. E realmente o poema começou a bombar. Muita gente vinha conversar comigo sobre o poema. E o poema foi distribuído em novembro de 68 e estava sendo distribuído no começo de dezembro, quando em 13 de dezembro aconteceu o AI-5. E o poema pregava a luta armada, né? Fazia apologia da imagem do Che, pregando a luta armada. Bem, eu logo em janeiro, já começou a caça às bruxas, e fim de janeiro, eu fui para o Rio de Janeiro, porque eu tinha lá um encontro com o Moacir Félix, que na época estava na editora Civilização Brasileira e dirigia a revista Civilização Brasileira, que na época estava na vanguarda do pensamento ideológico, publicando não só grandes pensadores brasileiros, mas pensadores de esquerda também,
mundiais, como Sartre, como Althusser e outros. E o Moacir, ele tinha publicado, em fim de 68, um poema meu chamado Canção para os Homens Sem Face, na revista Civilização Brasileira. O poema, para mim, foi muito importante, porque me lançava nacionalmente, em vista do prestígio da revista, e pela própria repercussão do poema, ele me convidou para participar de uma série que estava saindo pela editora Civilização Brasileira, uma série de livros chamado Poesia Viva, em que cada livro saíam 4 poetas, mais poetas comprometidos assim ideologicamente. Pois é, eu fui lá ao Rio para levar a ele o manuscrito, os originais dos poemas que iriam sair no próximo número. No segundo número, na verdade, da revista Poesia, do livro Poesia Viva. Bom, deixei os originais, tive mais algum tempo no Rio, e quando voltei para Curitiba... Aqui o senhor era advogado e poeta? Como é que o senhor era conhecido naquela época? Eu era conhecido como poeta. Mais poeta que advogado. Mais como poeta, porque, na verdade, Silvia, em 65, houve no Teatro Guaíra um espetáculo belíssimo de poesia chamado Noite da Poesia Paranaense. E lá participaram 13 poetas. Estava lá Helena Collodi, estava lá o Hélio de Freitas Puglielli, estava lá, inclusive, o Paulo Leminski, o João Manuel Simões, e eu era um dos convidados. E eu fui o único poeta que declamei um poema atacando a ditadura. Realmente. Um poema engajado. Um poema engajado. Né? Eu me lembro que o poema tinha uma parte que dizia assim: saberás entre tantos conter tua loucura somente no sangue destes versos, ou irás colar teu escarro no pátio agressivo dos quartéis? E o clima, como é que ficou? Veja, isso era 65, a ditadura havia começado em 64, mas, como diz aquele tempo, era a ditadura branda, né? Então não havia ainda os questionamentos que passaram a ter depois de 68, depois do AI-5. Então havia ainda uma tolerância e tal. Quer dizer, o que houve foi o seguinte: quando, no ano seguinte, porque o recital foi promovido pela Faculdade de Jornalismo da PUC, aqui do Paraná. E no ano seguinte, quando eles solicitaram novamente autorização para dar novamente uma segunda noite da poesia paranaense, foi negado. O DOPS negou. Né? Bom, mas então, você me perguntou se eu era conhecido como poeta. Sim, porque eu também publicava meus poemas nos suplementos acadêmicos. E era interessante, Silvia, depois de 64, nós saímos da Faculdade de Direito e muitas vezes íamos fazer passeatas de protesto. Aquilo era possível antes do AI-5. E eu me lembro muitas vezes que o Riquião era da mesma turma, se formou comigo em Direito. Nós saímos e o Riquião, já com a sua oratória, ele subia, de repente tinha lá no meio do caminho uma estátua, uma praça, ele subia, fazia o seu discurso contra a ditadura e eu subia e dizia também os meus poemas contra a ditadura. Né? Então era conhecido mais como poeta por isso justamente.
Pois é, mas então eu estava contando que o poema Saudação a Che Guevara foi distribuído e quando eu voltei do Rio, eu tinha uma amiga muito querida, uma companheira ideológica, né, e chamava-se Elci Susco. Ela estudava sociologia e era uma batalhadora também, uma militante, né, ideologicamente comprometida com as causas sociais. E ela havia sido chamada pelo então coronel Bianco, que era o chefe da Polícia Federal, e eles queriam saber, ele estava com o meu poema, com o panfleto na mão, e queria saber onde que eu estava. Isto era março de 1969 já. E era a época em que as pessoas estavam começando já a desaparecer. Eu tive aí uma conversa com alguns amigos, entre eles o Jamil Snege, meu querido amigo, que já faleceu, e com o Requião. E foi o próprio Requião que me disse, olha, Maneco, você tem que sair do país o quanto antes. E ele tinha uns amigos no Paraguai e me deu as indicações, e eu, em março de 69, comprei uma mochila ali na rua Riachuelo, porque naquela época era muito comum andar de mochila. Os mochileiros eram tidos assim como pessoas inconsequentes e tal. Eu digo, olha, eu vou comprar uma mochila para atravessar a fronteira sem nenhum problema. E é interessante, Silvia, que eu tinha um passaporte que eu já tinha estado em 67 na Argentina, a passeio e tal. E quando eu publiquei o poema, o Dude começou a distribuir o poema e veio o AI-5, eu peguei meu passaporte e fui ali no DOPS, que era na João Negrão, e pedi um visto de saída. Pedi um visto de saída porque eu já imaginei que poderia acontecer alguma coisa, antes de eu ir para o Rio. E o delegado questionou, e inclusive eu já estava fichado lá por um manifesto que eu havia assinado. O delegado Osias? Não, eu não me lembro o nome do delegado. Eu não me lembro. Não era o delegado, não era o coronel Bianco, não. Ele era da Polícia Federal, esse foi o delegado do DOPS. Osias Algael, acho que nessa época, 69. Era o Osias? Eu não me lembro o nome dele. E ele havia lá, isso está até no meu dossiê aí, que eu peguei no arquivo público, contando que eu havia assinado um manifesto de 67, os intelectuais no Rio e tal. E eu, por um protesto que houve lá no Rio, e eu disse, não, realmente eu assinei, me deram para assinar, mas eu dei um de João Sem Braço. Mas por que você quer sair do Brasil? Eu disse, não, eu quero sair do Brasil porque eu quero ser marinheiro. Eu tenho um sonho de ser marinheiro. Eu tinha escrito um poema chamado Homem no Cais, em que eu vivia em Itajaí, eu vivia no cais do porto, queria ser realmente marinheiro, sonhava ser escritor, mas achava que para ser escritor eu tinha que correr o mundo, ter uma experiência e tal, né? E eu disse, não, eu quero realmente ser marinheiro para correr o mundo e para ter uma vivência, para poder escrever meus livros e tal. E isso está até num livro de memórias que eu estou escrevendo, que vai ser publicado o ano que vem, será lançado. Essa história chama-se O Poeta, o Delegado de um Marinheiro. Eu conto essa história, né? E daí ele me deu o visto. Eu dei o poema para ele ler. Eu dei o poema, O Homem no Cais, chama, o Cais. Ele leu o poema, me entregou, eu disse, o senhor pode ficar com essa cópia, mas ele me entregou a cópia. Ele disse, muito bom o poema. Falou seriamente, assim, e me entregou o poema e assinou, e deu o visto de saída. Eu estava já com o meu visto de saída no passaporte. Daí eu fui para o Rio, voltei e tal, quando voltei,
estavam me procurando, e eu comprei a minha mochila e saí como... Eu era casado na época, era casado, tinha uma filha de 6 anos, mas tinha que sair porque senão poderia ter me acontecido o pior. E fui para Foz do Iguaçu, e de Foz do Iguaçu atravessei a fronteira, avistei meu passaporte, fui para Assunção, e em Assunção encontrei os amigos que me foram recomendados lá pelo Requião, e de Assunção eu fui para a Argentina, atravessei a Argentina, em Córdoba fiz contato com estudantes da época, porque Córdoba, na época, era uma cidade onde havia uma tradição universitária de luta muito grande. Córdoba, assim como Curitiba na época era chamada cidade universitária do Brasil, Córdoba era a cidade universitária da Argentina. E lá houve um recital de poesia na Universidade de Córdoba, e eu, inclusive, me convidaram, e foi o primeiro recital de poesia que eu dei fora do Brasil, já com poemas de caráter político. Bom, depois de Córdoba, eu estive em Buenos Aires, em Mendoza, e fui para o Chile. Cheguei no Chile, já haviam muitos exilados no Chile, né? E eu tinha conhecido, na Argentina, andando pela Argentina, um chileno, que era estudante de arquitetura, chamado Bernardo Tapia, e nos tornamos muito amigos. E ele depois teve que se antecipar para voltar para o Chile. Eu fiquei um tempo na Argentina, mas com o compromisso de procurá-lo quando chegasse no Chile. Chegando no Chile, eu o procurei, e ele me hospedou na sua casa, com sua família, e eu fiquei muito doente lá. E logo que eu cheguei, uns dias depois, eu adoeci. Foi uma gripe, mas uma gripe que eu pensei que ia ficar tuberculoso. E daí eu não tinha mais dinheiro. Eles me acolheram e compraram medicamentos, e eu disse, não, mas deixa, isso é gripe, isso logo passa e tal. Mas não passava. E eu sei que alguns amigos dele, do Bernardo Tapia, porque lá tinha muito brasileiro, falaram, olha, tem um brasileiro lá na casa do amigo meu, doente e tal. E um dia apareceu lá um brasileiro. Chamava-se José Macedo de Alencar. O apelido dele era José de Arimateia. Ele era de Pernambuco, era exilado, tinha fugido de Pernambuco, porque ele foi muito ligado com o Julião, era um dos dirigentes das ligas camponesas lá em Pernambuco. Né? O Francisco Julião é que criou as ligas. Né? E ele foi me procurar. E chegamos lá, contei minha história, ele contou a dele, já criou assim uma empatia muito grande. E ele saiu dali, foi comprar remédios para mim. E depois eu fui melhorando. E ele daí, naquela época tinha lá no Chile a chamada caixinha. A caixinha era que ajudava aqueles exilados que chegavam lá sem dinheiro. E ele propôs o meu nome na caixinha. Só que ninguém conhecia meu nome. Ninguém me conhecia, porque eu era um intelectual, eu era um poeta, eu não pertencia a nenhuma organização revolucionária, não era quadro de nenhum movimento. Então, sempre muito desconfiados, porque já haviam gente observando brasileiros lá e tal, da ditadura. Mas eu sei que ele pegou minha bandeira e eu consegui daí o auxílio da caixinha. Então esse auxílio da caixinha começou com ela eu comecei a ficar mais tranquilo. Tá. Bom, daí houve o seguinte, eu depois eu fui morar com outro rapaz
que era muito ligado aos brasileiros, né, e me convidou para morar com ele, e eu preferi morar com ele, já estava há muito tempo na casa do Bernardo, e esse rapaz, ele tinha família no sul do Chile, na província de Arauco, a uns 600 quilômetros, mais ou menos, no sul do Chile. E me convidou para lá numa visita que fez à família. E eu queria ir porque eu queria conhecer os índios araucanos. Os índios araucanos foram os únicos indígenas latino-americanos que não se entregaram aos espanhóis. Os astecas se entregaram, os incas também, e eles não, eles lutaram, estão lutando até hoje lá. Né? E eles estavam isolados, né, porque eles foram massacrados ao longo de 500 anos, estavam na época isolados na montanha e desciam uma vez por semana para vender os seus produtos ali na cidade de Lebo, que era a capital da província de Arauco. E eu conheci os araucanos, conversei com eles, me interessei, e depois voltei para Santiago e fui estudar a vida dos araucanos. Eu passava semanas na biblioteca, li aquele poema de Ercílio Zuniga, Araucânia, né? E li livros sobre os araucanos, um de Fernando Alegria, chamado Lautaro. Lautaro e Caupolicán foram os grandes guerreiros, heróis da luta araucana. Bom, o senhor ficou no Chile quanto tempo? Pois é, então, veja bem, é uma história, eu vou ter que resumir um pouco, porque eu estava no Chile, era julho de 1969, quando eu tinha voltado do Sul, e ouvi a notícia no jornal, li no jornal, que Inti Peredo, que foi um sobrevivente da guerrilha de Nancauazú do Che, o Inti Peredo era um lugartenente do Che Guevara em Nancauazú. Ele escapou. Ele escapou, quando houve o cerco, ele escapou por Oruro e chegou ao Chile, e de lá ele foi para Cuba, e isto em 67, e ele ficou 2 anos em Cuba e tinha voltado para a Bolívia. E lançou um manifesto pelo rádio chamado Voltaremos às Montanhas, refazendo o movimento guerrilheiro, o ELN, o Exército de Liberação Nacional da Bolívia. Né? E eu pensei, pois é, mas o que eu estou fazendo aqui no Chile? A maioria dos exilados chegava num país, ficava lá, se acomodava, pegava um emprego, professor na universidade ou na CEPAL, que era um órgão internacional que acolhia muitos exilados. E eu digo, não é isso que eu quero. Eu era um poeta, eu era um sonhador, acreditava ainda numa utopia de um mundo socialista. Eu digo, eu vou para a Bolívia, eu vou entrar na guerrilha. E fui para a Bolívia. Saí de Santiago, atravessei aí de carona, fui de carona por todo o exército de Atacama lá, e cheguei à Bolívia no dia 1º de setembro de 1969. Eu havia passado por Arica, onde tinha feito contato com um poeta que era amigo do José de Arimateia, aquele brasileiro de Pernambuco, o Ariel Santibáñez, era um poeta de esquerda, e ele me deu contatos para a Bolívia, com um dramaturgo chamado Léo Redim, que fazia teatro de esquerda e tal. E eu cheguei à Bolívia e inicialmente fui morar na casa de uma família que o Bernardo Tapia, esse meu amigo chileno, me deu, e eu fui morar na casa dessa família, uma família rica, uma casa belíssima, mas eram tudo reacionários.
E eu fui muito bem acolhido e tal, porque o noivo de uma das filhas da família era amigo de Bernardo, era arquiteto também, tinha feito um curso no Chile, então eles me atenderam. Mas eu tinha que ouvir tudo aquilo, sim, em silêncio, e no segundo dia eu deixei a casa, porque não tinha condição de ficar ali, entende, ouvindo. E fui procurar o Léo Redin, esse dramaturgo. E esse Léo Redin me conseguiu um lugar para ficar. E daí eu estava na Bolívia tentando esse contato para entrar na guerrilha com o Inti Peredo. O senhor mantinha contato com a sua família, mulher? Por carta, eu mandava carta, recebia carta, tudo. E eles sabiam? Sabiam, não, eu estava sempre informando onde eu estava, sempre cartas, cartões postais. E a repressão, a polícia continuava procurando o senhor por aqui? Como é que o senhor... Olha, quando eu estava ainda no Chile, essa amiga que eu te falei, a Elci Susco, estudante de sociologia, me escreveu uma carta que eles estavam ainda insistindo e chamando pela terceira vez ela. Aí eu mandei um cartão postal para ela, eu disse, olha, eu estou te mandando um cartão provando que eu estou aqui no Chile. Eu sei que ela mostrou esse cartão e tal, e daí não me preocuparam mais. Mas daí eu cheguei no Chile, como eu te falei, em 1º de setembro de 69, e no dia 9 de setembro assassinaram em La Paz, cercaram a casa onde ele estava, 150 soldados, não conseguiram entrar na casa, ele estava sozinho. Não conseguiram, metralharam, era uma casa fortificada e tal, num bairro. Aí jogaram por uma janelinha uma granada, e daí, sei que conseguiram entrar na casa, prenderam, e depois o mataram assim, barbaramente, o Inti Peredo. Com a morte do Inti Peredo, todo aquele sonho de voltar às montanhas, não só meu, mas de muitos. O senhor nem chegou a ter contato? Não cheguei a conhecê-lo. Então tudo isso acabou. Tudo isso acabou. A repressão foi muito grande e tal. Silvia, quando cheguei na Bolívia, o Léo Redin, esse dramaturgo, me convidou uma vez para um coquetel de lançamento de um filme que havia ganhado um prêmio na Itália, a Palma de Ouro, um filme chamado Yaguar Malco, que quer dizer Sangue de Condor, que era um filme feito pelo cineasta boliviano Jorge Sanginés, e ia ser lançado na Bolívia. O filme contava a história dos membros dos corpos de paz americano, Peace Corps, que eram jovens americanos que estavam naquele esquema da Aliança para o Progresso da época, e a finalidade dos Peace Corps, era ir para o interior dos países aqui e esterilizar as Índias, com medo que o crescimento da população da América Latina pudesse ameaçar o poderio dos americanos, né? Então eles estavam esterilizando as Índias da Bolívia, e esse filme, Yaguar Malco, é uma denúncia contra tudo isso, e teve uma repercussão muito grande como denúncia no mundo, né, esse filme. Bom, então eu fui neste coquetel de lançamento do livro, do filme, e lá eu conheci, além do Jorge Sanginés, do Antônio Eguino, que também era um cineasta que estava junto nessa produção desse filme com o Sanginés, eu conheci um escritor que havia feito o roteiro do filme, chamado Oscar Soria. Oscar Soria era um grande escritor da Bolívia, um sábio, um homem que inclusive havia lutado na Guerra do Chaco, a guerra que houve entre o Paraguai e a Bolívia.
E fizemos já alguma amizade ali naquele coquetel. E alguns dias depois, o Oscar, sabendo da minha história de autoexilado, de refugiado e de poeta, organizou na sua casa uma reunião com intelectuais, onde eu deveria dar um depoimento sobre o que estava acontecendo no Brasil e ler alguns poemas. E isso aconteceu. Havia lá um poeta chamado Eliodoro Ayllón, um grande poeta boliviano, que estava organizando o segundo Congresso Nacional de Poetas da Bolívia. E ele, como organizador do Congresso de Poetas, me convidou para participar do congresso que seria em Cochabamba, como convidado especial do Brasil. Eu fui para Cochabamba, me deram um hotel, onde haviam outros convidados também, de outros países. E em Cochabamba, eu escrevi o meu primeiro poema em espanhol, chamado El Guerrilheiro, que eu dediquei justamente a Inti Peredo, que há umas semanas atrás havia sido assassinado em La Paz. Bem, no dia da minha apresentação no Congresso, eu li vários poemas e terminei a minha apresentação lendo o poema El Guerrilheiro, pregando a luta armada e tal. Veja, naquela época, quem governava a Bolívia era o presidente Cili Salinas, que havia sido o vice-presidente do René Barrientos, que havia sido morto num acidente aéreo, e o Cili Salinas, que era um sujeito tranquilo, liberal, e a Bolívia estava tranquila naquele período. Mas eu dei o meu recital, eu dei a minha apresentação no Congresso, e no dia seguinte, o general Ovando Cândia, que era um general de direita, que havia sido responsável pelo famoso massacre de San Juan, 2 anos antes, quando massacrou centenas de mineiros, numa revolta de mineiros, ele tomou o poder. E quando ele tomou o poder, as coisas mudaram na Bolívia. Passaram a ter, o Congresso passou a ter observadores militares. Um dos poetas, que era um homem de esquerda lá na Bolívia, foi preso. E eu fui chamado na delegacia por causa do meu poema El Guerrilheiro, porque fazia 2 semanas que tinham morto o Inti Peredo em La Paz. Fui chamado na delegacia, mas daí o pessoal do Congresso foi lá, o Eliodoro Ayllón, que era, por coincidência, amigo do delegado, falou com o delegado e foram outros representantes do Congresso. Olha, ele é um convidado internacional, está aqui e tal. E ele fez o poema e tal, mas isso está na poesia. Eu sei que contornar as coisas, bom, tudo bem, desde que ele não se manifeste mais para nada aqui na Bolívia. Mas acontece, Silvia, que depois que terminou o Congresso, duas pessoas me procuraram no hotel pedindo uma cópia do meu poema, a minha saudação a Che Guevara, aquela que já tinha motivado a minha saída do Brasil. Eu dei o poema com prazer, e esse poema é o que está naquele cartaz que foi publicado depois pela Federação Universitária de Cochabamba, de Cochabamba, porque fazia então, nós estávamos em outubro de 69, lembra que eu cheguei em La Paz em setembro, e fazia 2 anos da morte do Che, porque o Che morreu em outubro de 67. Então o cartaz
foi publicado o cartaz com uma ilustração do Atílio Carrasco, que era, na época, um dos maiores pintores da Bolívia. Ele havia estudado 5 anos no México com aquele grande pintor muralista Orozco. E ele ilustrou o poema e fizeram um cartaz, e esse cartaz foi distribuído por toda a Bolívia. Eu não pus meu nome, já com o problema que eu tinha tido com o delegado, pus El Poeta. Mas começou a investigação, quem que é El Poeta, quem que é El Poeta, porque o cartaz começou a percorrer, fizeram creio que mais de 1000 cópias. E daí fui chamado para saber se eu era El Poeta. Acabaram descobrindo que eu era o El Poeta, e daí foi me dado 48 horas para sair da Bolívia. Eu tinha uma série de planos, de recitais, que eu já estava sendo convidado para dar em Oruro, Potosí, né, mas tive que sair. Daí eu fui para La Paz, e de La Paz eu tomei um barco lá no Lago Titicaca e fui para o Peru. Eu cheguei no Peru, na cidade de Puno, e de lá eu fui para Cusco. Eu vou encurtar isto, porque senão esse depoimento vai muito longe. Estive um período em Cusco e de lá eu fui para Lima, né? E tive um período em Lima, dei recitais em Lima também. E em Lima eu me hospedei na casa de um companheiro, de um amigo, cujo irmão morava em Cusco e que era o administrador do Museu Histórico de Cusco, o Henrique Macias. E eu fiquei na casa do irmão dele lá em Lima, o Francisco Macias. E já estava na época, já estava no fim de dezembro, no fim do ano de 69, e daí ele disse, olha, Manuel, vamos para Arequipa passar o Natal com a nossa família. Eu vou daqui com você e o Kiko, o Henrique Macias, vai de Cusco para lá. Vamos passar o Natal em Arequipa. E eu fui com ele. Chegamos em Arequipa, eles eram muito conhecidos e me apresentaram por uma série de pessoas, e um dia eu digo, olha, eu gostaria de ir à Universidade de São Agustín, aqui em Arequipa. E fui lá. E falei com os estudantes de Arequipa, os estudantes bolivianos, peruanos, eles têm uma tradição de luta muito grande, uma tradição invejável. A gente saía do Brasil, achava que nós éramos os donos aí da ideologia, mas eles são muito mais politizados do que nós. Eu tomei consciência disso lá, sobretudo os bolivianos. Eu cheguei lá, então, em Arequipa, visitei a universidade, procurei o diretório, um dos diretórios, e mostrei alguns poemas, deixei alguns poemas meus. E 2 dias depois, eles foram na casa dos Macias, me propondo a publicação de um livreto meu de poemas. Eu disse, olha, tudo bem. Eu até então não tinha nada publicado dos meus poemas. E daí eles fizeram este livretinho chamado Poemas da América Latina. Eles desenharam aqui esse guerrilheiro, aqui gritando Pátria ou Muerte, que na época era a consigna, né, do Che. Não é um grande desenho, mas esse aqui foi, na verdade, o meu primeiro livro. Foi publicado por estudantes peruanos de Arequipa. Bom, eu fiz uma saudação, que está aqui escrito nesse livro, foi publicado isso em janeiro de 1970. Eu estive em Arequipa e de lá eu dei recitais na ANEA, que era uma instituição cultural, no Instituto Mariano Melgar, que foi um grande poeta,
ligado à independência, foi fuzilado, inclusive. E eu estava, nesses recitais, eu recebi um convite para ir a Puno, onde eu havia passado quando eu cheguei, para dar um recital na Universidade do Altiplano. Fui a Puno, fui recebido por um grande poeta chamado Alberto Varcalcer, e dei um recital extraordinário lá com o auditório lotado em Puno. A notícia do meu recital saiu noticiado, inclusive saiu em Lima pela Associated Press. Bom, e de Puno eu fui para Cusco. Quando eu cheguei em Cusco, os estudantes de Cusco, que o pessoal de Arequipa, os estudantes de Arequipa, né, Federação Universitária de Arequipa, FUA, eles mandaram a cópia do meu livreto para as federações do Peru, de vários lugares do Peru, de várias cidades. E eles disseram que eu estava indo para Cusco. Quando eu cheguei em Cusco, os estudantes estavam já me esperando, porque queriam um contato comigo para recitais. E foram organizados vários recitais, e eles também se propuseram a publicar este livreto. Este livreto, aqui que passou a ter o nome do meu livro, Poemas para a Liberdade. Eles publicaram isso por conta deles, tanto esse como esse, e é interessante, porque daí eu passei a viver dos meus livrinhos. Porque eles faziam, digamos, 1000 exemplares, me davam aí 700 exemplares, e cada recital que eu dava, eu vendia os meus livretos. Então eles fizeram 2 edições em Cusco, porque a primeira edição se esgotou rapidamente, desses poemas. Bom... Aí o senhor passou, então, isso já era janeiro, fevereiro de 70. Sim, aí nós já... estabeleceu no Peru, então, nesse período. Sim, aí eu estava em Cusco, isso era mais ou menos março, abril de 1970, porque eu estive em Arequipa, fui passar o Natal lá, estive lá em janeiro, fui para Puno e fui para Cusco, e de lá eu fui para Lima. Quando eu estava em Lima, a minha esposa já fazia 1 ano que eu tinha saído do Brasil. A minha esposa, a minha primeira esposa, chamava-se Marilena, escreveu uma carta dizendo que gostaria que nos encontrássemos, pela minha filha, que sentia muita falta. E, a princípio, ela pensou em ir a Lima, mas depois disse que não seria tão fácil. E se eu poderia vir a Assunção, para ela era mais prático ali, vir a Assunção. Ela morava em Curitiba. Morava em Curitiba. Qual é o nome da sua filha? É Daniela. Aí eu estava em Lima, eu fui a Lima com uma série de indicações de Cusco, tudo para dar recitais na Universidade de São Marcos, na Universidade Agrária. Mas com essa história de encontrar com a minha esposa, eu resolvi ir para Assunção e deixar isso na minha volta. E daí, de Lima, eu viajei até Antofagasta, no Chile. De lá peguei um trem de carga, cheguei a Salta, na Argentina. De Salta eu viajei até o estado de Formosa, atravessei ali o rio, Pilcomayo, e cheguei a Assunção, onde a encontrei com a minha filha, minha sogra, inclusive, chamava-se Dona Helena, também foi lá e tivemos lá mais ou menos 1 mês. E ela aqui em Curitiba não tinha nenhuma... Estava sendo vigiada, sentia que estava sofrendo alguma perseguição? Não, até então não, porque veja bem, Silvia, ela
ela não tinha uma posição ideológica assim como a minha, ao contrário, né? Ela tinha uma posição mais conservadora. Acontece que o pai dela, na época, ele era um senador da República. E ele era da Arena, chamava-se Rubens de Melo Braga. Ele havia sido suplente do Amaury Silva, que foi nomeado ministro do Trabalho de Jango. Quando ele foi nomeado ministro, o seu Rubens assumiu o senador. E depois caiu Jango, caiu Amaury, mas ele continuou como senador. Então, pelo fato dela ser filha de um senador da Arena, isso tranquilizou e eu ficava tranquilo por isso. Bom, então eu cheguei a Assunção, ficamos um mês, inclusive enquanto eu estava em Assunção, apareceu lá o Roberto Requião com a esposa, com a Maristela, foi me visitar lá, na casa que eu estava. Bom, e depois ela veio embora. Eu fiquei em Assunção mais um período, e para voltar para o Peru, porque eu tinha todo um plano de dar recitais no Peru. Mas voltar por todo aquele período, olha, aquela viagem de Lima até Antofagasta, é uma distância enorme. Depois uma semana? Quanto tempo? Eu demorei uma semana, mais ou menos, mas digamos que eu rodei, eu estava sempre de carona, porque eu não tinha muito dinheiro. Mas significava, eu fiz mais ou menos, digamos, uma distância como se fosse de Porto Alegre até Natal, digamos. Aí eu digo, como é que eu vou voltar tudo isso aqui, para a Argentina e pelo Chile, subir tudo? Não, eu vou cruzar aqui o Chaco Paraguaio, entrar na Bolívia, lá por Santa Cruz, e de lá eu pego um trem e vou para La Paz, e de lá eu atravesso para o Peru. E resolvi fazer isso. Acontece que andei me informando, o Chaco Paraguaio não tem estrada. O Chaco Paraguaio é floresta. Eu disse, aí me disseram, o único caminho que tem para chegar à Bolívia pelo Chaco é com contrabandistas bolivianos, que vêm aqui em Assunção para comprar cigarro, perfume e uísque, para levar até Camiri. E de lá distribui por Sucre, para Santa Cruz e tal. Eu digo, mas eu vou fazer isso. E eu passei a procurar contrabandistas bolivianos e falei com uma série de comerciantes que vendiam para ele. Disse, olha, aqui você não vai conseguir nada. Você tem que ir até Mariscal Estigarribia, que é a cidade que fica na fronteira, mais ou menos a uns 600 quilômetros de Assunção, já no Chaco Paraguaio. E lá, esses contrabandistas levam de caminhão até lá, e lá eles pegam jipões para atravessar a floresta. É com esses que você tem que se informar. E eu peguei um ônibus e fui para Mariscal. Olha, é uma história que tem muitos detalhes que eu não vou poder contar. Mas, sintetizando, eu consegui contato com os contrabandistas e cheguei a Camiri, na verdade, com o objetivo de entrevistar o Regis Debré, que estava preso em Camiri. Você sabe, o Regis Debré esteve lá na guerrilha do Tigre, aquele jornalista francês, né? Pegaram ele quando ele estava saindo lá da guerrilha, e foi condenado a 30 anos de prisão e estava cumprindo prisão, né, lá em Camiri, junto com aquele pintor argentino, Ciro Bustos. E eu pensava em entrevistar o Debré a meu caminho e tal, mas chegando em Camiri, era tão sombria a situação e era tal ódio que os bolivianos tinham dos guerrilheiros, porque achavam que os guerrilheiros tinham vindo. Pelo menos isso foi a lavagem cerebral que fizeram, né, que os estrangeiros vinham ali para tomar a Bolívia, e eles eram odiados. E o Regis Debré era odiado por ser estrangeiro, né, e eu não houve clima, eu rondei a prisão, mas desisti. Dali eu fui para Santa Cruz, de Santa Cruz eu fui para La Paz,
E cheguei em La Paz, estava havendo lá um congresso de estudantes e me convidaram para ir a Oruro dar recitais. Em Oruro dei recitais, fui convidado para ir a Potosí dar recitais e de lá fui convidado para ir a Sucre para um festival de cultura importante de toda a Bolívia e parte do continente, onde eu atuei ao lado de Benjo Cruz, que era um cantor boliviano-argentino da época, muito famoso. E eu tive um sucesso muito grande lá. A abertura do encontro, desse encontro universitário, foi feito por mim como poeta e por Benjo Cruz como cantor. Isso me deu alguma fama na Bolívia, porque o meu cartaz, aquele que tinha sido publicado um ano antes, já estava por toda parte na Bolívia. E começava a dizer, ele é o poeta. Tá. Bom, dali voltei a La Paz, de lá de Sucre, e estava vencendo o meu visto de sair do país. Eu estava já para sair do país quando encontrei em La Paz um jornalista brasileiro, o Canabrava, esqueci o primeiro nome dele agora. Ele estava fugido do Brasil, e Paulo Canabrava Filho. E era muito amigo, inclusive, do Marighella, né? Atuava lá em São Paulo e tudo, e estava lá fugido, refugiado. E nos encontramos, e ele disse assim para mim, Manuel, tem uma pessoa, um jornalista que quer te conhecer por um poema que você publicou quando você estava em Cochabamba, num congresso. Publicaram um poema teu chamado Canción para los Hombres Sin Rostro, que é um poema que foi publicado na revista Letras Bolivianas, ilustrado também pelo pintor Atílio Carrasco, uma pintura muralista belíssima. Ele leu esse poema e quer te conhecer. Esse jornalista, que era dono de um jornal chamado Jornada, que era um jornal de esquerda, e naquele tempo quem estava governando a Bolívia era o Juan José Torres, um político de esquerda, progressista, e o Jorge Soares, esse jornalista, ele era amicíssimo, né, do presidente, do Juan José Torres. O Jorge Soares era uma espécie de ministro sem pasta, ele tinha muita força e recém tinha sido nomeado embaixador da Bolívia no México. Ele já ia depois viajar para o México. E eu fui conhecê-lo e ele quis saber meus outros poemas e disse, Manuel, vamos publicar um livro teu aqui em La Paz. Você já tem algum livro publicado? Eu disse, não, eu tenho uns livretos publicados no Peru, mas livro mesmo, não. Vamos publicar um livro teu aqui. Eu disse, mas eu estou com a minha saída já, daqui a 3 dias eu tenho que sair. Não. Você vai em tal lugar, eles já vão te dar o visto lá para você ficar mais um mês aqui. Já tenho passagem e tudo para ir para... Não, eu te pago a passagem de avião, nós vamos publicar um livro teu aqui. E esse livro foi publicado. Esse foi meu primeiro livro, foi publicado em junho de 1970 em La Paz. Poemas para a Libertad, com o prefácio justamente do Jorge Soares. Bom, logo depois que ele foi publicado, eu fui para o Peru. Fui para o Peru, passei por Arequipa, onde tinham feito uma outra edição do meu livro, e de lá eu fui para Lima. Quando eu estava chegando em Lima, num posto policial, o chofer parou lá e entrou um guarda perguntando, tem algum estrangeiro dentro desse ônibus? Ele disse, perguntou, eu sou brasileiro.
Então, o senhor mostre o seu passaporte. Aí levaram o passaporte lá e depois vieram, o senhor desça. Eu levava, além da minha mochilinha, levava uma mala com 200 exemplares desse livro que tinha sido publicado na Bolívia. Aí ele em seguida veio, o senhor desça. Eu desci com a minha mochila, mas não pedi a minha mala. A minha mala seguiu no ônibus. Eu fui levado, para encurtar a conversa, eu fui levado para Lima, fiquei 4 dias preso, fui interrogado, não fui torturado, nada. Fui interrogado e fui expulso para o Equador. Expulso também ali para o Equador. Ali fui expulso pelo Departamento de Imigração. Quando um agente foi encarregado de me levar de ônibus até Tumbes, na fronteira com o Equador. Quando esse agente, nós chegamos na rodoviária, eu disse para o agente, ele não sabia, na verdade, ele foi indicado de última hora, ele não sabia do meu caso, disse, olha, eu tenho uma mala aqui. Eu imaginei que a minha mala estivesse lá. Eu tenho uma mala, eu posso pegar? Não, pode pegar a sua mala. Eu estava com o tique da mala. Quando eu saí de Arequipa, eu peguei, né, eu fui lá, minha mala estava lá. A minha mala estava lá com o meu tesouro, com meus 200 exemplares desse livro. Peguei a mala e nós viajamos até Tumbes. Em Tumbes, ele me deixou, cruzei a fronteira, e daí eu tinha que ir até Quito, até Guayaquil. E eu disse, como é que eu vou agora entrar nesse ônibus com essa mala? E se eles pedem para abrir a mala? E tem poemas aqui, a Che Guevara, El Guerrilheiro, que eu dediquei a Inti Peredo, e poemas denunciando a ditadura no Brasil. O que eu fui fazer? Eu fui falar com contrabandistas também equatorianos que vinham de Guayaquil até Tumbes pegar produtos, que aquilo era uma espécie de fronteira aberta ali. E eu falei com eles, acertamos um preço para eles levar minha mala até Guayaquil. Bom, essa é uma história muito longa, porque depois do Equador eu fui para a América Central, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, São Salvador, Honduras, Guatemala, México. Do México eu fui convidado para ir à Califórnia dar palestras e recitais para os chicanos. Os chicanos eram os norte-americanos de origem mexicana que haviam perdido o território. Né? Que ano era isso? Isso era 71. Aí nessa altura o senhor já não estava fugindo de mais nada? Não, não estava fugindo. Depois da Califórnia eu voltei para o México. Minha esposa foi com a minha filha no México, nos encontramos lá. De lá voltamos do México para o Equador, de avião. De lá ela voltou para o Brasil. Eu dei uma série de conferências na Universidade Central do Equador. Me publicaram um livro também no Equador, que é esse livro aqui. Né? Na Colômbia, no período que eu estive na Colômbia, me publicaram esse livro em Cali. Esse livro se esgotou, 1.500 exemplares, se esgotou em algumas semanas nas livrarias de Cali e Bogotá. Né? E depois... Quando o senhor retorna ao Brasil e em que condições? Pois eu voltei para o Brasil, eu estava no Chile, eu voltei para o Chile depois do Equador, eu passei pelo Peru e depois fui para o Chile, e lá encontrei, inclusive, um paranaense aqui, o Vitório Sorochuk, que foi meu advogado, inclusive, na Comissão da Anistia. 72? 72. E eu estava no Chile em junho de 72, quando minha esposa foi no Chile falar comigo, me pedindo para voltar pela nossa filha. Eu não pensava em voltar, mas houve um apelo muito grande, minha sogra, inclusive, me ligou para me voltar.
Era um risco muito grande, porque 72 era um período muito difícil no Brasil, era tempo, inclusive, da guerrilha do Araguaia. Mas o meu sogro, então, que era senador pela Arena, havia conseguido, aí com as autoridades aqui do Paraná, a condição de que eu voltasse, mas que eu não me manifestasse em nada publicamente. Nem exercesse a condição de advogado, nem jornalista, que eu viesse e me apagasse totalmente. Era um salvo-conduto para o silêncio. Para o silêncio. Pois é, eu voltei nessas condições. O senhor acabou... Acabei voltando com ela. Ele foi me esperar lá no Rio Grande do Sul, quando cheguei, o senador. E daí começamos um projeto aí com ele, de montar uma granja para criar pintos. Eu havia feito um projeto, naquele tempo estavam começando aqueles restaurantes de Santa Felicidade, e eu pesquisei um projeto para criar frango para vender para os restaurantes. Estávamos nisso, mas o DOPS me achou. Aonde seria essa granja? Lá em Santa Felicidade. O DOPS me achou, eu não estava lá quando eles me procuraram, os operários me falaram, e eu, apavorado, porque aquele tempo, 72, era um ano terrível no Brasil, né? As pessoas simplesmente estavam sumindo. Aí eu me apavorei, eu peguei, transferi minha OAB lá para Santa Catarina, para começar a minha vida lá. Eu tinha um amigo em Itapema, que tinha um cartório, e me propôs, eu abri um escritório de advocacia e uma imobiliária com ele. Eu fui para lá, mas lá também me descobriram. Não me pegaram, eu voltei para cá, para ver minha filha e tal, e nisso eu fui convidado por um amigo para visitar uma empresa que era, eu não sabia o que era, mas era para vender enciclopédias. E eu, como não tinha o que fazer, eu achei muito interessante vender enciclopédia, porque eu podia estar viajando e ninguém nunca saberia onde é que eu estava. E daí eu entrei para a editora Delta e fui vender enciclopédias, vivia no interior, pelo Paraná, Santa Catarina. Delta La Russe. Nunca ninguém sabia onde eu estava, eu só vinha fim do mês para entregar a produção, me dei muito bem, já no segundo mês eu fui campeão de venda aqui no Paraná, cheguei a ser campeão nacional de vendas entre 2.000 vendedores, e depois, quando veio a abertura democrática, eu já não estava procurando, eu fui gerente da empresa. Então ganhei, foi muito interessante, porque eu ganhei muito dinheiro com isso, estabeleci a minha vida. Nesse período eu casei, né, com a minha atual esposa, com a qual tenho minha esposa Neiva, e com a qual tive mais 4 filhos. Já tinha uma filha, tive mais 4 filhos, 3 meninas e um rapaz. E nesse período todo, depois que eu voltei em 72, eu me afastei da literatura, eu me apaguei socialmente, anonimamente, literariamente, fiquei 30 anos afastado da literatura. Voltei por uma inspiração em 2002, quer dizer, 30 anos depois, e comecei a escrever muitos poemas, e saiu em 2009, você tem um livro aí? Agora, em 2009, este livro que estava sendo proibido no Brasil, porque não era possível publicar, aqui está inclusive a capa da edição colombiana. Esse livro foi publicado em 2009, uma edição bilíngue aqui no Brasil, né? Foi publicado pela editora Escrituras de São Paulo. Aqui traz os meus poemas todos do que eu escrevi no Brasil e na América Latina, né, em 2 idiomas, e uma fortuna crítica sobre reportagens, resenhas de meus livros, matérias que se escreveu sobre mim na América Latina, está também aqui, né, nesse livro. Como é que o senhor conseguiu ficar 30 anos sem a poesia? Olha, eu não me afastei, assim, eu digo me afastei da literatura, mas eu não deixei de ler. Nesse período, eu li muita história. Eu vou reformular a pergunta. Como é que o senhor passou 30 anos sem mostrar a sua poesia? Eu estava, sei lá, eu estava
Não sei, não veio a inspiração. Era um temor de ser novamente? Não sei. De repente ela veio na primavera de 2002. Veja, Silvia, veio esse poema aqui. Eu vou ler para você, que isso, de certa forma, conta essa história. Né? Deixa eu só achar aqui. Sim. Diz assim... soneto... Vai pensando já numa mensagem final. Tá. Soneto... Então tá bom. Eu vou dizer... soneto chama-se Soneto do Reencontro. Essa poesia, então, diz assim... Soneto do Reencontro. Na primavera tu voltastes de mansinho. Fim da tempestade, surgiste na bonança, me conjugando o verbo da esperança no íntimo gesto de lírico carinho. Tu foste meu fuzil, o meu canto guerreiro, a voz peregrina acesa no meu peito. Ensina-me agora a cantar de outro jeito, para entoar amor e paz ao mundo inteiro. Combatente e amordaçada em meu destino, silenciados e por atalhos clandestinos, 30 anos se passaram, dia a dia. Depois, a liberdade chegou para o meu povo, mas só agora eu te encontrei de novo, para nunca mais perder-te, ó poesia. Bem, eu estou terminando as minhas memórias da América Latina. Foram 4 anos ao longo de 16 países. O meu livro vai se chamar Nos Rastros da Utopia, com o subtítulo Uma Memória Crítica da América Latina nos anos 70. Esse livro já está em fase de editoração até fim do ano e deverá ser lançado em março do próximo ano aqui em Curitiba. Nos Rastros da Utopia. São 960 páginas, onde eu vou contar toda, muito mais essa história do que eu contei para você. De certa forma, o senhor continuou militando. Eu continuo militando. Esses 40 anos não mudaram a minha... Tudo em mim está intacto. A minha capacidade de indignação, entende? O meu sonho por um mundo melhor, meus punhos jamais largarão esta bandeira de luta, porque isto é que dá sentido à minha vida. Por que cantamos? Para Mário Benedetti. Se tantas balas perdidas cruzam o nosso espaço, e já são tantos os caídos nesta guerra, se há uma possível emboscada em cada esquina, e temos que caminhar num chão minado, você perguntará, por que cantamos? Se a violência sitia os nossos atos e a corrupção gargalha da justiça, se respiramos este ar abominável, impotentes diante do deboche, você perguntará, por que cantamos? Se o medo está tatuado em nossa agenda, e a perplexidade estampada em nosso olhar. Se há um mantra entoado no silêncio e as lágrimas repetem, até quando? Até quando
Até quando? Você perguntará, por que cantamos? Cantamos porque uma lei maior sustenta a vida e porque um olhar ampara os nossos passos. Cantamos porque há uma partícula de luz no túnel da maldade e porque neste embate só o amor é invencível. Cantamos porque é imprescindível dar as mãos e recompor em cada dia a condição humana. Cantamos porque a paz é uma bandeira solitária à espera de um punho inumerável. Cantamos porque o pânico não retardará a primavera e porque em cada amanhecer as sombras batem em retirada. Cantamos porque a luz se redesenha em cada aurora e porque as estrelas e porque as rosas. Cantamos porque nos riachos e lá na fonte as águas cantam e porque toda esta dor desaguará um dia. Cantamos porque no trigal canto, porque no trigal o grão amadurece e porque a seiva cumprirá o seu destino. Cantamos porque os pássaros estão piando e ninguém poderá silenciar seu canto. Cantamos para saudar o Criador e a criatura e porque alguém está parindo nesse instante. Pelo encanto de cantar e pela esperança nós cantamos. E porque a utopia persiste a despeito da descrença. Cantamos porque nessa trincheira global, nesta ribalta, nossa canção viverá para dizer por que cantamos. Cantamos porque somos os trovadores deste impasse e porque a poesia tem um pacto com a beleza. E porque neste verso, ou em algum lugar deste universo, o nosso sonho floresce exultante. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Ísis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão.
desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.